Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, prazer estar aí com todos vocês. Bom, para nós começarmos a aula de hoje, nós vamos tentar entender o que são teias atáveis. Teias atáveis. Muito bem. Para explicar isso, eu vou começar lá do Antigo Testamento com o livro de Enoque. Eu acho que ninguém leu mesmo, né? Esses nossos famosos esotéricos espiritualistas. O livro de Enoque, ele vai falar sobre a expulsão do paraíso e os anjos decaídos. Os anjos decaídos. Tá? Muito bem. Então, eles não colocam, no livro de Enoque, eles não colocam, o livro de Enoque não fala da origem estelar dos anjos decaídos. Mas ele fala, e todo mundo sabe, que é de um outro orbe. Mais tarde, bem mais tarde, Emmanuel fala de Capela, dos exilados de Capela. Então, parece-me que é a mesma horda de espíritos na qual eles estão discutindo. Então, vamos tentar colocar essa história para vocês mais clara. Está aqui a Terra, o orbe terrestre. E está aqui Capela. Tá? Vamos supor que é um planeta que não se dá um nome, tá? Não se dá nome. A estrela que nós conhecemos chama Capela, mas nenhum livro esotérico fala o nome do planeta na qual esses seres vieram. Por que não, hein? Deixa eu te explicar. Somos nós que damos nomes às estrelas. Nós. Mas quando o nome é estelar, ou seja, o que é estelar? É um nome dado por outras raças, que não são humanas, são terrestres. Nós nem conhecíamos planetas, hoje nós não detectamos planeta orbitando Capela. A nossa tecnologia de exoplaneta, não achamos. Até agora não. Então, que nome a gente daria para um planeta, né, que não tem nas nossas marcas estelares, aqui, nossos mapas? Teria que ser um nome não humano. De uma linguagem não humana. Muito bem. Então, uma horda conta Emmanuel que este planeta está passando por uma transição planetária, a separação do joio e do trigo, e uma leva de espíritos de Capela foi designado para vir para o orbe terrestre. Ok? Então, ele não fala quantos espíritos vieram nesta horda. Um número de tantos mil espíritos que saíram desse planeta. O chefe dessa horda se chamava Samyasa. Ok? Muito bem. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. O que é que esses espíritos têm em comum entre eles que vieram todos juntos? Resgates kármicos. Mas é um resgate kármico que eles vão resgatar entre eles. Então, olha, uma turma sai, é transportada estelarmente com naves, chega aqui na Terra, vai haver um conclave com esses espíritos. Ou seja, o comando do Projeto Terra com o comando da Federação local vai reunir esses espíritos, vai chamar o seu comandante de horda e vai mostrar o projeto a eles
vai mostrar o que eles vão enfrentar e eles têm que decidir sim ou não. Eles não são forçados na marra. Mas todos, a maioria, compreendem a necessidade de viver essa experiência. Então, entre eles juram seguir a lei e não retornar. Samyasa, o chefe dele, ainda fala para eles, olha, vocês não podem desistir, porque senão somente eu ficarei responsável por suas quedas. Ou seja, queda no sentido da sua descida nesse projeto. Eu sou responsável, eu sou o seu líder, eu sou responsável perante o comando. Tudo bem? Tudo bem. Aí todos eles juraram, assinaram o documento, né, que iriam levar a cabo essa experiência até o final. Isso já é um projeto em conjunto. Eles vão passar muitas vidas entre eles mesmos, resgatando seus karmas. Isso tudo de vidas passadas. Ah, eu vou encontrar gente de vida passada, inimigo. Vai porque isso aqui é um caldeirão de... Está todo mundo dentro do caldeirão. Né? Então, obviamente, muitos de nós viemos encarnando com relacionamentos próximos, desde vidas até de capela, até lá da puta que pariu. Certo? Claro que não tem mais nenhum papelinho aqui hoje, isso aí é coisa da Atlântida, do projeto Atlante. Mas é engraçado que ninguém fala, né, destas mesmas coisas no projeto aquariano, projeto de nossa civilização, 8.000 anos antes de Cristo. Entendeu? Descendo lá na Idade da Pedra, certo? Passando por experiências evolutivas até chegar nos dias de hoje. Então os espíritos vêm em bloco, gente, para viver os conflitos juntos, o conflito entre nações, culturas. Aquele pessoal ali, né, dos essênios, dos babilônios, dos sumérios, a antiga Mesopotâmia, ali, Israel, todo aquele povo do Oriente Médio são povos que vieram em hordas, conflitos conjuntos. Eles vêm morreram reencarnando, na mesma salada de espíritos. Você está me entendendo? Você já matou irmão, primo, cunhado, tio, parente. Você está entendendo? Era assim que funcionava naquela época. Ô filho, chegou o filho. Você está me entendendo? Então essa é a lei, ela é a regra. E é claro que hoje nós temos 8 bilhões de almas encarnadas na Terra, para mais, já passou. Bom, nós temos que ver que eu já falei para vocês que nós temos 7 bilhões na primeira encarnação na Terra. E as origens estelares das almas que vêm para a Terra não são no mesmo lugar. Desses 7 milhões, nós temos pequenos grupos de 1 milhão, que vem de um setor, mais 1 milhão vem de outro. É assim que funciona. Eles vêm em blocos também. Certo? Mas agora complica, né? Complica porque como que eu vou ter relações com espíritos de vidas passadas, sendo que tem esse leque imenso de novas possibilidades chegando para interagir conosco. Eles vão ter que interagir conosco, certo? Também. Né? O que significa isso? Significa que hoje não dá para garantir 100% que nós estamos vivendo uma relação kármica com alguém que nós criamos uma relação kármica do passado. A gente pode estar tendo uma relação kármica com um espírito novo que veio lá da estrela, né? Ou seja, minha namorada é uma extraterrestre. Encarnada na Terra, claro, no bom sentido. Não vão delirar aí achando que está catando uma de Orion.
Que você é especial. Né? Minha namorada é índico. Né? Toma cuidado. Porque os esotéricos fantasiam demais. E mesmo esses espíritos que estão vindo de outros orbes para cá, não é flor que se cheire. Já digo já claro para vocês. Poucos estão em missão. Muitos estão resgatando processos kármicos também. Porque você pode ver, a única coisa clara que a gente viu nesses últimos séculos, né, é um aumento da tecnologia. E uma mudança estrutural da tecnologia em nosso meio. Sim. Mas e a moral? E a filosofia? E a religião? E a espiritualidade? Está zerado. Né? Por que Nietzsche? Vocês já leram Nietzsche? Por que Nietzsche disse que Deus está morto? É a frase clássica do Nietzsche. Simplesmente porque Nietzsche, na época, escrevia, vivia numa sociedade totalmente, né, materialista. Né? Ninguém mais se preocupava, os grandes e poderosos se preocupavam com Deus, religião, espiritualidade. Era uma sociedade totalmente envolvida com guerra, conflito, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, essas coisas todas. Né? Onde está Deus no coração das pessoas? Se existisse, não sei, não haveria guerra nenhuma. Então a sociedade não vive, não foi construída em valores religiosos, bombas nucleares e tal. Né? E aí? Como é que funciona? Cadê o tribunal de Haia julgando o presidente americano, turma por jogar uma bomba atômica no Japão, matando mais de 100 mil pessoas, mulheres, crianças e tal, que não eram soldados, eram civis. Né? Não foi uma, foi duas. Né? Então, é óbvio que nós somos um projeto planetário em que nós vamos nos envolvendo com pessoas, nós vamos nos envolvendo com guerra, conflito, morte, nação entre nação, mortandade em massa, guerra, aquelas guerras antigas de espada, lança. Matávamos um monte, mas todos vocês sabem que ninguém mata de verdade alguém. Ninguém mata seu inimigo. Seu inimigo continua vivo. Continua existindo e sendo seu inimigo. E após a morte, ele vai continuar sendo seu inimigo. Vocês estão me entendendo? Tentem imaginar o massacre que o Hamas fez em Israel, matando 1.200 pessoas. E vocês pensem, aonde estão essas 1.200 almas? Que tipo de sentimentos e emoções elas têm no meio de tudo isso? E agora pense, todas as almas que estão mortas em Gaza pelos bombardeios israelenses, quando sobem no plano astral, que também odeiam os israelenses, como é que todo este conflito kármico estão relacionados com o passado deles? Como eles irão encarnar esses dois grandes espíritos inimigos? Qual será o projeto para essas almas encarnarem lá na frente? No mesmo bloco, numa mesma relação. Já pensou encarnar todos esses árabes como judeu? E os judeus encarnar como árabes?
Para eles verem o outro lado da moeda. Tem um filme do... Existe um seriado na década de 60, em preto e branco, na TV americana, chamado Twilight Zone. Tá? Traduzido aqui para nós como Além da Imaginação. Era um seriado totalmente com coisas paranormais, com fenômenos paranormais. Tá? Grande sucesso, histórias excelentes, muito boas. Né? Recentemente, não sei que data agora, não lembro agora, o cinema americano resolveu fazer uma homenagem à Twilight Zone e fizeram um longa-metragem com 3 histórias clássicas, agora coloridas, cada um dirigido por diretores modernos. Spielberg pegou um, dirigiu um. São três histórias de 40 minutos cada uma. Tem começo, meio e fim. Uma delas é o seguinte. Pega um na época... Fica aqui, na época do apartheid americano, década de 60, 70, onde o racismo e a luta de classe, a luta social nos Estados Unidos era muito forte entre brancos e negros. E tinha aqueles caras da Ku Klux Klan, né, que odiavam negros, não podia ver negro na frente. E a história é assim, presta atenção. Esse cidadão, racista pra caramba, ele entra num bar, né, nos Estados Unidos, chovendo lá fora pra caramba, ele entra num bar, e nesse bar tem uns negros ali. Nossa, ele faz um escândalo para expulsar aqueles negros dali, que era gente, que tudo mais, papapá, aquela coisa toda. Aí, quando ele bebe, ele vai sair do bar, ele abre a porta do bar assim, quando ele abre, ele está num lugar completamente diferente. Ele está na Alemanha nazista, presta atenção. Pleno, acho que, Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, e quando ele olha, ele está vestindo um traje listado com a estrela de um judeu aqui assim. Você vai ver o que esse homem toma de porrada, o que esse homem vai ser torturado. Por racismo. Alemão. Esse filme é ótimo porque ele pega 2 tempos da vida de um cara e coloca o cara contra a parede, entendeu? Coloca ele do outro lado da moeda para ser odiado, para ser vítima de racismo. O maior racista virou vítima de racismo. Certo? Esse filme mostra muito bem o que acontece em 2 encarnações. Assistam esse filme. Twilight Zone. Um longa-metragem, porque eles fizeram agora nova série do Twilight, refilmando tudo em cores modernas. Inclusive com os efeitos mais modernos. Tem um seriado também, não sei se está na Netflix, não que está. Esse seriado é ótimo, tá? Ele tem várias temporadas. Tem uma história que eu achei tão interessante, década de 70, preto e branco, né? Carrão, o cara se perde no meio do mato, né? Chuva pra caramba, tempestade, aquelas coisas que não passam elétrico, de repente ele não sabe onde está. Não tem telefone, não tem celular, não tem porra nenhuma, né? Naquela época não tem. E aí ele vê uma luzinha no meio do mato, assim, ele está precisando de um telefone, o carro dele acaba a gasolina, sabe? E ele, com a esposa dele, sai do carro e vai tentar pedir ajuda. Quando ele chega na casa, ele não entende, cara. Ele entra numa casa de 2.200 à época. Ele saiu de 1960, ele deu um salto no futuro, foi para uma casa de uma família
de 2000 e tanto, certo? Ou seja, de 200, bem avançado, com televisão de plasma, gigante, colorido, tudo, equipamento sofisticado dentro da casa. E eles ficam sem entender nada. E a família doce pra caramba acolhe eles com o maior carinho, que tá lá. Mas eles não conseguem entender nenhum dos equipamentos sofisticados que tem ali. Eles não entendem que eles estão no futuro. Essas histórias são muito sensacional. Muito legal. Muito legal. Né? Entendeu? É a mesma coisa de pegar vocês e botar dentro de um disco voador. Né? Vocês não vão entender nada daquela tecnologia que está ali. Você está me entendendo? Então, as mesmas pessoas que viveram em Roma, né? Você vê, o Emmanuel é alguém que vem vivendo ao lado do Chico Xavier durante uma jornada muito grande. Né? Tem a história que Bezerra, que conta, não é o Chico que conta diretamente, tá? Que Chico, né, e o Bezerra de Menezes eram em outro planeta, eles foram comandantes de um ataque nuclear. Por isso, seus resgates vieram na Terra, desde a de Roma, vem vindo reencarnando até chegar aos dias de hoje. Né? Ou seja, os seus resgates kármicos. Isso são chamados de teias atáveis. Eu crio uma teia atável com você, se eu torturo, se eu mato, se eu faço alguma coisa em relação a você. Ou ao seu povo, ao seu país, à sua etnia, aos negros, aos índios, aos brancos, entendeu? Então você criou essa teia, você vai resgatar ela. De alguma forma, de alguma maneira, você vai resgatá-la. Tá? Então essa é a história. Né? Primeira coisa importante que vocês têm que se levar em consideração, ninguém morre. Aquela pessoa que você deu um tiro e matou, não está morta. Olha que coisa mais maluca para vocês entenderem isso. Isso é um caso real de Chico Xavier. Um belo dia, Chico Xavier estava psicografou um monte de cartas de pessoas que ficam ali. A história do Chico era assim, né? Você tinha que ir lá, assistir a sessão do Chico. Se você estava procurando receber alguma notícia de um amigo morto, de um parente morto, não tinha o que fazer. Você tinha que sentar ali e ficar ali. Nem falar com o Chico você falava. Nem passar papelzinho, olha, dá para você trazer mensagem do meu tio, do meu pai, não existia isso. É como no centro são, porque como tem muita gente, senta todo mundo lá embaixo, o médium começa a psicografar. Passa lá 1 hora psicografando, todo mundo em oração, e depois ele vai ler as cartas. Ele fala assim, olha, tem alguém na plateia chamado João Paulo, tem um filho assim, assim, assado, que faleceu. O cara, é assim, você dá surpresa. Aí o cara é chamado, ele vai lá em cima para ouvir a mensagem psicografada. E nesse dia, Chico psicografou umas 10 cartas. E uma delas o Chico pegou e colocou por último na lista para ler. O pessoal lê. E chegou nessa última carta, um cidadão estava lá e era o pai de uma pessoa, de um filho que foi lá buscar notícias do pai, morto há 10 anos. O pai, na carta, fala, meu filho, eu sei que você tentou me matar, que você me envenenou. Mas veja, meu filho, você pensou que tinha me matado, mas eu estou aqui, vivo. E realmente o filho estava lá chorando aos prantos, se arrependido que ele tinha realmente envenenado e matado o pai, que era o empresário, para ficar na empresa dono de tudo. Na carta o pai falava, mas eu ainda te amo, meu filho, eu te perdoo. Olha, você não tem noção.
Que foda que foi. Porque, gente, ninguém morre. Se você odeia alguém, se você mata alguém por interesse, por dinheiro, ou numa guerra, qualquer conflito de ódio que você tenha, nunca se esqueça que ninguém morreu. Seu inimigo está vivo. A sorte dele que o pai era muito bom e perdoou ele. Imagina se o pai condena ele, chama até a polícia, taca o filho na cadeia, porque se for provar que o filho matou mesmo, não tem essa não. Vai pra cadeia. 10 anos não prescreveu, crime. Sem contar que uma carta psicografada pelo Chico absolveu um réu da cadeia, né? Vocês conhecem a história também, né? Clássico, né? Dois amigos brincando no quarto, uma arma dispara e um mata o outro. Como você vai provar que foi um acidente? Que você não tentou matar o seu amigo? E isso caiu nos tribunais. O rapaz estava preso. Ia ser condenado a 30 anos de cadeia. E a pena máxima no Brasil. Aí uma psicografia do filho morto, dizendo, não, pai, pode absolver que foi um acidente sim. A gente estava brincando com a arma e a arma disparou. Nós somos amigos, ninguém tentou matar ninguém. E a carta dizia detalhes que a perícia criminal detectou, que ninguém sabia. E por isso o juiz aceitou aquela carta como prova de inocência do rapaz que estava condenado à morte. Condenado a 30 anos de cadeia e foi absolvido. É a primeira vez no Brasil que isso aconteceu. Que uma carta psicografada por Chico serve como prova no tribunal. Tribunal do júri. Então essas teias atáveis, né? Essas teias atáveis, elas trazem conexões de vidas passadas. E as conexões raramente nunca é boa, tá? Sempre é uma merda. Mas nesse último filme da Zíbia, né, Ninguém é de Ninguém, né, vocês assistiram? Ou Ninguém é de Ninguém? Qual foi a relação de vida passada? Um matou o outro lá, né? Certo? Naquele outro da Zíbia teve o pai que matou o cara com enforcado. O pai matou um outro amante da filha enforcado, que não admitia que a filha tivesse um relacionamento com aquele cara e matou enforcado. Então, todas essas relações de família, de poder que existia no Brasil feudal, por exemplo, 1800, 1700 aqui no Brasil, aqueles poderosos, coronéis, escravos, que tem uma relação fodida de karma. Pode ter certeza que um dos escravos, mortos e torturados, vai se tornar um patrão e você vai ser empregado dele. E ele vai te ralar. Você vai comer o pão que o diabo amassou, como dizem aí. E aí você não sabe quem está certo ou quem está errado. Né? Porque você merece. Por isso que a gente fala, ninguém passa por uma situação que não mereça nesse mundo. É. Muita gente que hoje luta para ganhar dinheiro e fica naquela faixa não sai, porque já foi rico em outra vida e fez merda. Então, karmicamente, o professor não vai deixar, não vai te dar dinheiro nessa vida. Vai deixar você sobreviver, mas rico você não vai ficar. Estruturalmente nessa vida você tem duas chances de ficar rico. Ou você nasce rico ou você casa com alguém rico. Do contrário, lá na Índia você não sai da sua casta, sabia? Sabia que na Índia dificilmente você sai da sua casta? Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre?
Eles não interagem casta com casta. Dificilmente um Dalit vai se casar com classe média alta lá, vai se misturar. Não vai. Né? Inclusive porque eles têm essa visão kármica. Você nasceu pobre, é karma, você vai ficar aí. Ninguém vai te ajudar e não te ajuda. Raramente eles se ajudam. Quem mandou você nascer aí? Alguma coisa você fez para nascer nessa condição. Entendeu? Vamos lá, perguntas? As reencarnações são para os resgates kármicos e para reencontrar pessoas de relacionamentos passados. É sim, sim, mas não vai achar que você vai se atuar uma gêmea não, viu? Que você vai casar, ser feliz pro resto da vida. Ninguém foi feliz casando até hoje nesse planeta. Ah, não acredita nessa mentira, não. Só existe casamento em planeta primitivo que nem o nosso. Planeta avançado não existe essas coisas. Então significa que foi feito para sofrer. Não foi para ser feliz. Vocês riem, é? É para chorar. Depois leva um chifre, aí fica 3 vezes. Chora, depressivo, pede para Deus, Cristo Redentor, tudo que puder. Né? E nada acontece. Eu tive relacionamentos bons, mas também tive ruins. É tudo bom. É, caramba, faz parte da vida, né? Hoje eu sou celibatário. É, quero mais as coisas primitivas. Professor, você já percebeu que a Terra é um verdadeiro paraíso quando a pessoa nasce rica, bonita, com saúde, numa família, gente boa? Me dá essa receita, né? Olha, rica, bonita, com saúde, numa família, gente boa? Isso eu acho que só está no filme da Disney. Da Branca de Neve e os Sete Anãos lá. É. Né? Só tem conto de fada, isso. Sempre tem uma pedra no sapato, um câncer ali para atrapalhar a vida de todo mundo. Não é verdade? Ah. Nós vamos reencontrar ou não conforme o nosso merecimento. Tudo é projeto lá de cima, gente. Tudo é projeto. Os caras sentam, vão projetar onde vai cá, onde vai isso, onde vai aquele. Certo? Tem cara que fala, encontrei minha alma gêmea lá na China. Porra, puta que pariu, não? Sair daqui para ir lá na China só achar uma gêmea, né? Que coincidência, não? Tem coincidência até, mas você foi lá, achou a primeira chinesa, é essa mesmo, vai essa, cacete. Não vou morrer virgem, essa bosta. É, pega a primeira que tiver, carência total, né? Vai ficar exigindo muito. Vai morrer solteiro, ficar exigindo muito. Né? Professor, se formos analisar a fundo os relacionamentos entre homem e mulher, você já percebeu que é uma troca de favores? O homem quer ter sexo garantido e a mulher quer ter segurança do homem. É óbvio, isso é o conceito de família, né, minha filha? Família é manter a segurança das posses. Por que que na época, um pouquinho mais atrás, não precisa ser muito longe aqui no Brasil mesmo, você não escolhia com quem você se casava? Teu pai dizia com quem você vai se casar e era um acordo com outra família que tinha posses poder. Jamais você tinha direito de se casar com um pé rapado, um cara que você se apaixonou. Mas nem pensar. Casamento era um acordo social.
Um acordo social. Os reis e rainhas sempre fizeram isso. Né? Vocês não assistiram Game of Thrones, não? Né? Todo mundo assistiu Game of Thrones, essa bosta. Ô merda de... Você vê como o ser humano era, tudo interesse, tudo relação de interesse. Mata um, mata outro, tira do poder, corta o saco do outro. É assim que funciona. Né? Veneno. Rouba o dragão do outro. Seduz até o dragão do outro, né? Ai, ai, ai. Professora, a mulher tem sexo quando quer, mas não tem um casamento quando quer. O homem tem casamento quando quer, mas não tem sexo quando quer. Ou seja, um tem o poder do sexo, outro tem o poder do matrimônio. Cara, vocês estão loucos, vocês não se esqueceram as putas na jogada. Todo homem de dinheiro e de poder ia no puteiro, cara. A esposa que se fudesse lá em casa. Não quer dar? Foda-se, fica aí. Tem um monte de mulher lá pra me comer lá no puteiro. E bonita, gostosa. Faz de tudo, né? De ponta cabeça, de lado, de escanteio, de rosca. Sexo é poder. Sabe, você tem dinheiro, você tem poder, você tem mulher que você quiser. Salomão era assim. Salomão tinha 700 mulheres, caralho. Porra, lá no judeu, ainda é judeu, né? Bíblico ainda. Tá na Bíblia essa porra ainda, né? Você tá entendendo? Tudo é poder, cara. Na Terra, as pessoas eram escravas, as mulheres eram escravas. Escravo significa poder do macho sobre a fêmea. Né? Professor, é verdade que existem 32 pessoas extremamente compatíveis uma com a outra que nasceram na mesma horda e época? Não estou falando de alma gêmea, mas de total afinidade. Quero saber quem fez essa conta e deu esse número exato de, né? 32, 32, né? E não foi 31. Cara, não acredite nessas merdas não, tá? Não acredite nesses números. Esquece isso aí. Tá? Olha lá, a possibilidade de nos relacionarmos com uma pessoa sem nenhuma relação com o nosso passado seria 87%. Não, o cálculo não é feito desse jeito. Você tem que pegar a amostragem toda e fazer a probabilidade ali, tá? Entendeu? Não é assim que você faz cálculo estatístico, tá? Você faz assim, né? Você tem uma sala com 100 pessoas. 87% dessas pessoas, estatisticamente, seriam de outros planetas, estaria na primeira encarnação. Só 17. Você não sabe se você é o cara que está na primeira encarnação na Terra. Você nunca pensou em você, né? Você sempre está pensando nos outros, né? Você pode ser cheguei agora aqui, paz e amor, planeta boy, legal, carnaval, mulata, loira, beleza. Vou entrar nessa merda. Vou entrar nesse karma aí. Né? Mas você pode se relacionar com a mesma ordem que veio de lá. Ou seja, você trouxe a sogra de lá para cá. A sogra veio junto. Né? Aí vai ter a mesma sogra, né? Mesma esposa, mesmo. Que saco, né? Nenhuma chance de ter uma mudança ali. Ai, Cristo Rei, não. Professor, você já viu um pobre casar com um rico? Isso só acontece em novela também, só em novela. É verdade. Em novela.
Você conhece a história do Rock lá no Silvio Santos? Sabe o assistente de palco, que era o Rock, que é serviço de palco para toda a obra ali no SBT? Você conhece qual que é a história dele, né? O Coisa vendia camelo, o Silvio Santos era camelo, vendia na rua, na Brasa ali, e o Rock tinha uma lanchonete na esquina ali, uma lanchonete. E o Silvio sempre ia lá ali, né? Trabalhar, comer e tal, né? E aí ele colocou um anúncio, o Rock, né? Que precisava de uma garçonete. Mas uma garçonete bonita, tal, né? Aparente, para fazer o trabalho, garçonete bonitinha, para atrair cliente. E o Silvio Santos estava numa pendura desgraçada, foi pedir emprego pro Rock. Pô, Rock, deixa eu trabalhar nesse garçom aí e tal. De atender, falou, ô Silvio, tal, eu preciso de uma menina bonita que atraia cliente aí e tal, né? E o Rock, às vezes, sempre ajudava o Silvio com comida, sabe? Essa coisa toda. Às vezes o Silvio não tinha dinheiro para pagar. E aí o Rock, o Silvio Santos até agradece, falou, poxa, eu tenho que agradecer o Rock, né? Pô, se ele me tivesse aceitado como empregado, talvez eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Mas o fato de eu ter ficado lá e ter que promover meus produtos, minhas coisas para me vender, me tornei um grande vendedor, porque o Silvio é um vendedor. Né? E depois o Silvio foi crescendo com essa história do baú, ficou rico pra caramba. E o Rock, né, teve toda uma história, ele perdeu a lanchonete também, saiu e ficou na rua meio... não deu outra, o Silvio mandou buscar ele, falou, não, vem aqui trabalhar pra mim, vem trabalhar comigo aqui. Mas não interessa, se fica aí, arruma alguma coisa pra você fazer aí na televisão. E essa é a história do Rock, são amigos antigos. E o Silvio Santos nunca demite ninguém. Do passado dele, tem um cidadão, tem um velhinho que trabalhava no estacionamento do SBT, né? Nossa, mais de 30, 40 anos ali, né? E o Silvio Santos, ele estacionava o carro do Silvio, tudo. Nossa, não. Aí o Silvio Santos chega, cadê o seu Zé? Cadê o seu Zé? Silvio Santos, pô, aí o pessoal, não, ele foi mandado embora. Mas mandando embora, como mandando embora? Né? Foi lá no RH, tinha um grupo novo no RH, não, nós estamos renovando as pessoas aqui, seu Silvio. Ele era muito velho. Mas quem que deu ordem de fazer isso? Pode chamar o cara de volta que botar o cara aqui. Onde se viu mandar embora? Né? Essa gente aqui ninguém manda embora, não. Isso aqui está comigo desde o começo, isso aqui vai ficar até o fim. E foi buscar o cara de volta, contratou o cara de novo. O velhinho lá. Quero saber, isso aqui é nosso patrimônio. Diz que o Silvio Santos foi muito bom nesse tipo de comportamento com as pessoas que lá de trás começaram com ele, entendeu? Não tinha nada. Então, existe o Dharma e o Karma. Né? O Dharma pode ser conquistado. Você tem um talento. Você tem um dom. Você pode vir do nada e atingir o topo. Tá? E as pessoas, e o relacionamento que você tem com as pessoas à sua volta, é exatamente como você está usando o seu Dharma. Né? Como você está usando o seu Dharma. Isso é importante. Se vocês assistirem hoje aquele seriado do Jesus lá, Chosen, né? Uma nova abordagem com Jesus que não é de olho azul, nem, né? Aquela coisa falsa. É um Jesus muito simples, judeu, nem sei como as mulheres se acham que o cara era bonito ou não, né? Mas era uma pessoa moreno, olhos escuros, tal, cabelo curto por aqui, não era cabelo comprido lá, né? Narigão árabe mesmo. O pessoal conta que esse cara estava na merda, né? Esse Jesus. Ele já veio no Brasil aqui, da entrevista no Danilo Gentili. Sabia? Diz que ele estava na merda lá, né? Assim, nos Estados Unidos lá, e de repente ele foi fazer o teste lá. E os caras escolheram ele. Aí ele, puta, saiu da merda. Diz que ele não tinha nem o que comer.
Andava para a rua. Eles colocam no primeiro filme a profecia de Daniel, né? Que quando o Messias voltasse, a justiça seria estabelecida e os paralíticos iriam andar. Eles colocam a profecia do Simão, que é paralítico, né? Quando Jesus nasce, tem aquela explosão de luz lá que todo mundo fica, né? E ele, que andava de muleta, ele começa a correr em direção à luz, em direção à luz, em direção. Daqui a pouco ele larga a muleta e sai andando. Essa é a profecia antiga. Né? Eles fazem o filme de acordo com os textos proféticos. Eles mudam alguma coisinha ali, porque também que ninguém sabe o que rolava lá atrás, né? Direito. Mas está tudo em cima das profecias. Mas ficou meio, né? Como se a partir daquela data todo mundo que era paralítico ia começar a andar, né? E não foi verdade. mas eles colocaram essas histórias. Bom, mas é isso aí. Mas é interessante que o Jesus era o tipo do cara que ele conhecia. Tem uma horda de espíritos ao lado dele. Você tem que entender que aquela pessoa naquela época, eles eram muito ignorantes. Eles não sabiam ler nem escrever. Sabe? Acho que só o André e o Tiago sabiam ler e escrever. O André era o irmão do Pedro, que sabia ler e escrever. Os dois pescadores lá. Que ele fazia as contas lá, o cálculo. Né? Que enrolava o Quintus. Quintus. É, o soldado romano. Quintus. Né? E tem o cobrador de impostos. Tem uma cachorra igual a Leia. Mas você vai saber que você sabe que a história daquele cobrador de impostos vai virar, né? Hã? Ele vai se tornar discípulo de Jesus. Eu quero cara que sabe escrever, sabe fazer conta. Eu acho que dos apóstolos de Jesus era aquele cara lá que sabia. E o Tiago, que é o Tiago, era esse cobrador de impostos. Que sabia fazer conta, sabia ver os documentos, tudo, ler e escrever, que era o cobrador de impostos ali da região. Né? Você viu tudo, César? É engraçado quando ele sai da casa dele, né? Ele sai da casa dele e não pode ser visto no meio dos pobres. Senão os negros dão porrelada dele. Bom, vamos lá. Então, tudo tem uma teia tável, tudo tem uma conexão. O nosso universo todo é uma conexão, gente. Né? Professor, você já viu a classificação dos mundos descritas na doutrina de Kardec? Pergunto, você já visitou algum planeta classificado pelo kardecismo como mundo feliz? Sim, ou se já. Ou. E não precisa ir longe. Você não precisa ir em outro mundo. É só ir no astral superior. Você vai entender o que é uma cidade, uma região inteira feliz e elevada e consciente. O conceito de sofrimento é um conceito dado por Buda até pela ignorância. Você sofre pela ignorância. Quando você elimina a ignorância, a felicidade naturalmente acontece. Entendeu? É o fim do sofrimento. O fim do sofrimento é sabedoria, é elevação espiritual. Tá? Claro, não precisa ir longe, não precisa ir em planetas felizes. E outra, quando outras dívidas ascensiona mesmo, não tem mais planeta feliz. Pô. Planeta é palco de experiências. Aí os caras estão livres na galáxia. Né? Professor, é verdade que pessoas da igreja, da época da Inquisição, reencarnaram na época que surgiu o Espiritismo para ajudar a divulgar a doutrina pelo país? Eu não consigo dizer isso para vocês. Talvez os livros espíritas possam mais colocar essas ideias, tal, né? Mas os inquisitores da época, né, vai ter que pagar esse karma de alguma forma. Como que ele vai reencarnar lá na frente?
Que tipo de prova nós vamos dar para ele? Né? Complicado. Né? Então, que teve câncer nesta vida atual, teve câncer em vidas passadas? Não. Você, em vidas passadas, criou a condição para gerar um câncer nessa vida. Você criou um karma lá atrás que gera um câncer nesta vida. Tá? Vamos supor que numa vida passada, eu, né, matei alguém com uma flecha na cabeça, com um tiro na cabeça, uma paulada na cabeça. Eu matei, fiz isso. Nessa vida, você poderia, alguém poderia me dar uma paulada na cabeça. Nem sempre. Hoje ninguém fica dando paulada na cabeça de todo mundo. Então você pega um câncer na cabeça. Numa certa idade, num certo tempo, certa coisa, você passa por um processo de autodestruição, como se alguém tivesse dado uma paulada na sua cabeça. Mas com tempo para refletir sobre a vida. Quando o cara fala, você tem um câncer na cabeça, pronto, sabe o mundo do cara. Todo mundo, o material dele vai para calcula, para pô, vou morrer, e agora? Quanto tempo tem de vida? Você está me entendendo? É como se alguém te desse uma paulada na sua cabeça. E você ficou no hospital meses para morrer, sofrendo. Né? Então tem muitos tipos de karma, cara. Tem que analisar cada caso, cada coisa. Né, Ju? Liga esse celular, mãe. Que coisa, presta atenção na aula. Então, mas não é para ver outra coisa, é para assistir a aula. Que coisa, não. Quiron vos espera. Lá vai ter bastante celular, tempo para você ficar no celular. O celular é tambor de pedra. Mandando mensagem para o outro. Sinal de fumaça. Celular de fumaça. Ai, ai, ai. Não vale a pena ter a mesma namorada de vidas passadas que tem que pegar gente nova. Se você quiser, só cria um karminha agora que você espera depois ela lá. Né, Ju? Vai pegar depois lá na frente. Eita, mundo velho sem porteiro, né? Prof, Jesus teve algum relacionamento? Micalateia. Maria Madalena, né? Teoricamente, é a primeira pessoa que ele cura, né? Na Bíblia. É a Maria Madalena, a primeira pessoa que ele cura. Maus espíritos. Ela incorporava uns bichinhos meio brabos. Né? Até o chefe lá do Rabino tentou expulsar, não conseguiu. O cara foi tentar tirar o demônio do corpo dele, o demônio olhou para ele, meu filho, conheço as suas podridão. O demônio falou assim, conheço tudo sobre você, sua turma aí. Aqui você não tem poder não, pode ir embora. Era Maria Madalena. Só que ela disfarçou, né? Ela mudou de nome, mudou de cidade, porque ela era uma pessoa assim, assado. E ninguém conhecia. Aí ela está no boteco lá, no bordel, né? Entre aspas. Aí o primeiro encontro com Jesus, a primeira vez que Jesus aparece no seriado, né? E chama ela está indo assim, e ele chama Maria Magdala. Porque não existe Madalena, né? É Magdala. Ela assusta e vira. Mas quem és tu para saber meu nome? Vem aqui que eu vou te curar. Tirar esse demônio do corpo.
Mas é isso, pessoal. Amanhã a gente volta, então. Namastê, muita paz, muita luz a todos.